Amados, eu quero aqui agradecer essa oportunidade que nosso pastor Dorival nos dá e agradecer também a Deus, porque hoje, no meio de tantas dificuldades, eu posso contar com os irmãos que estiveram todos conosco aqui, bênçãos e vitórias que o Senhor Deus nos concedeu. Hoje, logo cedo, antes de vir ao santuário, eu tomei a primeira injeção contra o Covid, a vacina, né? A vacina. E já é um passo. Vim aqui agradecer a Deus nessa bênção, nessa visão abraâmica que o pastor Dorival a nós convocou de estarmos aqui. Também o meu cunhado Binho, irmãos, aquele moço que eu pedi oração para vocês, ele foi acometido por um câncer. Só com aquela bolsa de colostomia ele ficou 5 anos. Há pouco tempo atrás ele fez uma cirurgia para religar e está querendo fazer outra para colocar a bolsa de colostomia novamente, porque gerou uma infecção dentro dele. E ele foi acometido pelo Covid, ele e minha irmã se recupera em casa, já está quase boa, e ele veio até o hospital em Boimirim, foi entubado, e eu pedi ali no grupo que vocês orassem, Deus ouviu vossas orações. Ele foi desentubado, já está no quarto, começou a se alimentar, e os médicos dizem que se ele continuar nesta recuperação, no máximo dentro de uma semana retornar para casa. É um milagre, viu, irmão? É um milagre. É como o nosso pastor diz, no meio de tanta coisa, pessoas que tinham toda a saúde foram entubadas. Nós ouvimos os meios de comunicação dizer que de cada 10 são entubados, apenas 2 voltam com vida. Então, eu quero dizer que vocês participaram de um milagre, ainda não concluído ali, mas de posse de vitória estamos. E aqui estamos novamente, isto é, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Vamos meditar no livro do profeta Daniel, do capítulo de número 6, o livro de Daniel, capítulo 6, o versículo de número 16 até o 20, assim nos diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, ele te livrará? E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca daquela cova. Então o rei selou com seu anel, e porque não se mudava a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu o sono. Então o rei levantou pela manhã, logo cedo, e foi depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com altivez de voz, e triste disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serve, tenha te livrado dos leões? Apenas este versículo, irmãos. Eu estava meditando nesta palavra, estava orando agora à tarde, e nós sabemos, em primeiro lugar, que o rei Dário não era crente, não servia a Deus. E a Bíblia diz que ele constituiu sobre o seu reinado um homem de poder,
constituiu sobre o seu reinado 120 presidentes e 3 príncipes. Mas ele, sem ser uma pessoa que servia a Deus, eu vou colocar a palavra crente aqui para os nossos dias, mas sem servir a Deus e temor a Deus, Deus fez com que ele escolhesse um destes 123 que servia ao Senhor. E aí foi a vitória dele. A Bíblia diz que Daniel começou a se destacar. E eu quero trazer a pessoa de Daniel aqui para nós, a igreja. Todos nós. Às vezes algumas pessoas pregam aqui e colocam o rei aqui como pastor, como líder. Mas nem crente ele era. Ele não conclamava ao Deus de Daniel. Daniel foi inserido na equipe que ele constituiu para ajudá-lo. E bem-aventurado é quem coloca um crente, mas eu estou falando crente, salvo, liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é que tem nome de crente. Pessoa que teme a Deus, que anda na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, que tem sinceridade com Deus. E ele, desses 123, um era crente como nós estamos aqui. Como disse nosso pastor, hoje é um feriado. Os crentes desse setor de trabalho enchem, eu fiz um levantamento, enche 3 igrejas dessas e não cabe ainda, se vierem todos do setor. Hoje é um feriado e como disse nosso pastor pela manhã, pela situação que nós estamos passando, era para estar lotada esta nave, a galeria, e não ter espaço aqui dentro para pessoas clamando a Deus por si mesmo, por suas famílias e pelo caos que está aí fora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que este homem crente, o único crente, entre os 123, ele começou a se destacar. E eu quero dizer para você que aqui está esta noite, que você se destaca lá no meio da sua família, que você se destaca lá na rua que você mora, que você se destaca aonde você estuda, que você se destaca onde você trabalha, onde você vive e convive, onde você alcança as pessoas. A Bíblia diz que você é diferente e você se destaca dos demais. Este homem, ajudando o rei Dário, entre esses 123, são 120 presidentes e 3 príncipes, eu parece que vejo aqui os conselhos dele ao rei, destacando e ajudando um pouco mais. Por isto, 120, olha, procure entender aqui nesta rápida reflexão o que Deus está falando com você. Você pode achar que nesse momento, quem sabe você esteja desempregado, quem sabe você não tenha conseguido pagar suas dívidas, quem sabe você tenha perdido um ente querido, esteja aí dizendo o porquê. E tantas situações adversas que nos levam ao ponto de pararmos, mas eu quero te dizer que quando serve a Deus, Deus tem compromisso com quem serve a Deus, irmão. Quando nós servimos a Deus, você pode passar no maior caos, você pode passar a maior luta, você pode ser perseguido como for, se você não se levantar, se você não quiser ferir ninguém, se você não quiser machucar ninguém, se você fizer o bem sem olhar a quem, se você continuar nos pés de Jesus, Deus vai se levantar a teu favor e vai agir. 122 não crentes, eu vou colocar aqui nesta palavra evangelística. Um rei que também não era, mas que teve a sorte de escolher um crente. Este aqui, pelo que, quando nós lemos aqui o contexto, entendemos que tudo que ele fazia, e todas as vezes que ele se aproximava do rei Dário, ele trazia algo que ajudava o rei Dário, algo que apoiava o reinado do rei Dário, algo que auxiliava. E aqueles 122 começaram a olhar isto e se encheram de ciúmes. Buscaram várias artimanhas e não conseguiram. Aí eles olha, depois você lê o contexto. Eu podia entrar em algum ponto aqui, mas não vai dar. Depois você lê o contexto. Se reuniram e disseram: nós temos que parar este homem. Nós temos que deter este homem.
O que nós vamos fazer? Ele não falha, ele não erra, ele é uma pessoa justa, ele é um ajudador, ele é um conselheiro, ele é um bom orientador. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar ele no Deus dele. Olha só, irmão, o que inimigo faz? A Bíblia diz que eles se reuniram, foram ao rei Dário, que não era crente. É bom citar isso aqui, porque senão o pessoal pode pensar que está se pregando para o pastor, mas não é. Quem fizer essa mensagem está errada. Foram ao rei Dário e disseram: olha, rei, vamos fazer um edito aqui para que o teu reinado tenha mais assim uma atenção. Vamos fazer um edito aqui que durante um determinado tempo, durante 30 dias, ninguém adore outro Deus e nem reverencie outra pessoa a não ser a ti. Ele falou: tá bem. Fizeram o edito, na lei dos medos e dos persas, que não podia ser revogado. O rei carimbou e eles depressa voltaram. Encontraram Daniel, que tinha por costume orar, o que nosso pastor tem feito com essa igreja aqui. Sempre chamando para orar, sempre chamando para jejuar, sempre chamando para as vigílias. E ele tinha por costume de orar 3 vezes ao dia. Aquela janela para o lado de Jerusalém, que é outra mensagem que nosso pastor pregou outro dia aqui, e até hoje arde do meu coração. Simplesmente o fato daquela janela virada para o lado de Jerusalém, e ele falava com seu Deus. Logo eles se reuniram, viram Daniel orando, voltaram ao rei e disseram: olha, o senhor fez um edito que era para ninguém buscar outro Deus e nem reverenciar outra pessoa a não ser o senhor rei. E é verdade. Pois bem, pois nós pegamos um dos teus, desobedeceram. E trouxeram Daniel e disseram: esse aqui, ó. Ele ora 3 vezes ao dia ao Deus dele. Aí o rei parou. O que eu fiz? Eu estou resumindo aqui. A Bíblia diz, e eu li aqui, ainda pegou uma parte, ele diz: a lei dos medos e do persa não pode ser revogada, e o senhor tem que cumprir isso. Trouxe Daniel e mandou jogá-lo na cova dos leões. Não vou falar também sobre os leões, quantos e nem a situação que eles estavam também. Mas a Bíblia diz que jogaram ele, colocaram a pedra e ele selou com o anel, conforme se fazia. A lei que ele próprio havia feito. E a Bíblia diz que ele sabia quem era Daniel. Ele conhecia Daniel. E conhecia os outros mais. E a Bíblia diz que fugiu o sono dele. Eu li aqui que ele não quis instrumentos naquela noite. Fugiu o sono. Ao amanhecer do dia, ele foi lá. Porque o verdadeiro cristão, onde ele chega, ele se identifica que é cristão. Ele não tem vergonha. E Jesus disse que aqueles que se envergonham dele aqui na terra, ele vai se envergonhar deles lá no céu. O verdadeiro cristão, não importa se o patrão é rico, não importa quem seja, ele prega e diz que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o pior pecador que existe a morar no céu, quando verdadeiramente serve a Deus. E Daniel, como um auxiliar do rei Dário, ele auxiliava no conselho, mas ele não deixava de orar. Sem dúvida, quando ele dava um conselho, ele fazia uma oração ao seu Deus, para abençoar aquele reinado. Fugiu o sono do rei, o rei se perturbou, amanheceu o dia, o rei chegou, foi à cova dos leões, e ele bradou, como eu li aqui: Daniel, porventura o Deus que tu serve te livrou dos leões? Ele gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus me livrou. Quero encerrar aqui dizendo para você, não importa o que esteja acontecendo, guarda essa palavra: Deus vai te dar vitória. Não importa o que esteja acontecendo, Deus vai te dar vitória. Como disse nosso pastor na consagração aqui pela manhã, o que está acontecendo é juízo de Deus. Deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que está fazendo. Não queira interferir. Nossa missão é orar, jejuar e pedir misericórdia. Não queira interferir. A Bíblia diz que ele chama ali, tira Daniel dali de dentro. E olha, irmão, não te preocupa não. Seja crente. Não esquenta a tua cabeça não. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu estou te dizendo em nome do Senhor Jesus, com a autoridade de Deus, não te preocupa. Continua só sendo crente.
Não tente ferir ninguém, não tente machucar ninguém, não tente derrotar ninguém, não tente prejudicar ninguém. Fica na presença de Deus e quando a coisa apertar, jejuma a hora e mostra para Deus o que está acontecendo, que Ele vai agir a teu favor. A Bíblia diz que o rei Dário manda tirar Daniel dali, pega aqueles acusadores que fizeram calúnias e acusações e pega Daniel exatamente onde ele estava servindo a Deus, e até os filhos, tragam eles aqui. Aí mandou jogar, leia lá depois, mandou jogar eles dentro daquela cova. A Bíblia diz que antes deles caírem no fundo do poço, os leões pulavam e devoravam até os ossos dele. Mas a Daniel ficou lá e os leões não tocaram. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, igreja. Fica na presença do Senhor. Atenta ao que este homem tem feito aqui, tem clamado. Orar, jejuar, consagrar, andar na presença de Deus e não fazer movimento. Viver a verdadeira palavra de Deus e Deus agirá a teu favor. Muito obrigado.